Olá, galerinha, vamos fazer receita? Então, fica aqui no vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês como que faz um salgado estilo pãozinho, aquele salgado diferente da padaria, mas um salgado bem fofinho. E aqui eu já separei meus ingredientes. Primeiramente, eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo, vou colocar 2 colheres de açúcar, você pode colocar também uma pitadinha de sal se você preferir. E agora, pessoal, vou dar uma mexidinha aqui nesse açúcar e nessa farinha de trigo. Depois que eu mexer bem, vou colocar um ovo. Coloquei um ovo, uma colher de manteiga ou margarina, o que você tiver em casa. E agora, pessoal, eu vou colocar minha 250 ml de água em temperatura ambiente. O segredo está aqui, colocar aos poucos. Você vai colocando aos poucos e vai mexendo. Vai colocando aos poucos e vai mexendo. Depois que você vai mexendo até ver que não dá mais conta de mexer na vasilha. Assim, pessoal, vocês vão colocando também um pouquinho de farinha de trigo. Você viu que tá um pouco mole a água, que sua água foi muito. Você vai dando um ponto com farinha de trigo, aos poucos, colocando de 2 em 2 colheres e vai mexendo, até ela ficar uma massa que não dá mais conta de você mexer com a colher. Tá vendo aí? Eu tô mexendo, tá dando de mexer, coloca mais 2 colheres de farinha de trigo. Você vê que a massa tá pesada, aí você vai, unta a sua bancada. Eu untei com óleo, pessoal, mas vocês podem untar com farinha de trigo. Óleo deixa a massa um pouco mais mole, mas eu aconselho vocês untar mais com farinha de trigo. A questão do óleo é porque não gruda na minha bancada. Mas aí você faz do jeito que você quiser. O importante é a gente sovar essa massa até ela ficar um ponto que não gruda na mão. Pode sovar ela bastante, tá vendo? Aqui eu já sovei, coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Tá vendo? Olha o jeito que ela fica, uma massa que é um pouco mole, mas ela não gruda na mão. Aí eu coloco para descansar. Já separei meus ingredientes que eu vou usar mortandela, porque eu tô com preguiça de comprar mussarela. E vou usar o que eu tenho. Aqui eu usei requeijão. E você usa o que você tem, pessoal, em casa. Aqui minha massa já dobrou de tamanho. Vou jogar um pouquinho de farinha na minha bancada, para mim poder dar mais uma sovadinha nela para tirar o ar que ela cria. E agora, pessoal, vou dividir essa massa no meio. Depois que eu dividir lá no meio, agora eu vou dar uma modeladinha nela para poder abrir ela e colocar os meus recheios. Depois que eu dei uma modeladinha nela, tipo uma bolinha, eu vou começar a abrir ela. Pessoal, esse rolo meu aí, eu mandei fazer. Ele é um rolo de madeira. Eu fui nessas casas de marceneiro aí, mandei ele cortar um troncozinho, dar uma limpezinha nele. Lavei ele em casa e uso ele. É muito ótimo. Melhor do que esses aí que vende por aí. E aqui eu já abri minha massa, eu vou colocar a minha mussarela no meio. Do jeito que eu tô fazendo aí, pessoal, vocês fazem, coloca no meio. Colocando meus ingredientes. E agora, pessoal, você coloca a mortandela ou presunto que você tiver aí na sua casa. Vou colocando no meio. E agora eu vou virar essa massa. Olha assim, pessoal, o jeito que eu faço. Você vai pegar as beiradinhas dela e vai colocar até no meio da massa. Do jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo. E colocando a outra lateral, outra beirada, em cima da outra. E vai grudando essa parte de cima. E agora você vira ela, que é essa parte que vai para baixo. Vou cortar o excesso, esse excesso aqui que não foi o recheio. E vou cortando em 2 dedos, ou 3 dedos, o tamanho que você quiser aí. Depois que eu cortar, vou untar minha forma com um pouquinho de óleo e colocar o meu salgado. Vou untar com a gema de ovo. Do jeito que tá aqui, eu untei. Esse aqui eu fiz com requeijão e o outro eu fiz sem requeijão. Olha o jeito que ficou, pessoal. Fica tipo um pãozinho, muito fofinho, muito bom. Essas criançadas vão amar esse tipo de salgado aqui. Muito bom, muito fofinho, não grudou. Galera, eu já deixei o fogo pré-aquecido e deixei o salgado mais ou menos 20 a 25 minutos. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e muito